Ciência. Bom dia, Jaci. Bom dia, boa segunda-feira. Bom dia para você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui na live Cláudia Queiroz Jornalista, no Instagram 95FM Curitiba. Participe com a gente, hoje o assunto é bem polêmico. A gente vai falar sobre aborto, então manda pra gente um WhatsApp no 92589895. Hoje o Jacir está como convidado, vai responder todas as perguntas. Ele que é especialista no assunto, que é ginecologista, obstetra, tem 35 anos de experiência nessa área de clínica, de centro cirúrgico e tudo mais, além de palestrante de desenvolvimento humano. Então não teria alguém melhor para falar sobre esse assunto do que ele aqui. Vamos tentar. Hoje eu pego esse homem. É blank. Então assim, mesmo esse tema sendo considerado um tabu, ele é muito mais comum do que você pode imaginar. Sabia disso, né? Ele sabia disso, mas você em casa sabia disso? Nenhuma pesquisa hoje sobre aborto é confiável aqui no Brasil, afinal de contas. Eles são feitos em clínicas clandestinas e dentro disso, dentro de uma situação como essa, como é que a gente vai ter um dado estatístico? Então, tudo aquilo que a gente vê na internet, em pesquisa, em todas as referências, elas podem ser tendenciosas e elas podem esconder, inclusive, interesses políticos. Então, assim, tem muita coisa aí mascarando essa situação. Aliás, é muito triste você ver um país onde as pesquisas são assim, né? A gente tem dificuldade de confiar nessas pesquisas. Então, o nosso programa Super Consciência fala, confie em você. A Cláudia falou que é um tema polêmico. Sim, é um tema polêmico. Porém, eu não quero que você pense o que eu penso. Se é superconsciência, me permita falar, explicar e contar algumas histórias, algumas ideias, para que você possa tirar conclusões. Então é muito comum quando as pessoas são contrárias, já reagem agressivamente, já não querem ouvir, qualquer coisa assim. Eu não sei, você mal sabe a minha opinião, pode até estar imaginando. Mas vamos conversando com calma, nós vamos falar hoje aqui sobre abortamento provocado, mas abortamentos comuns também, os abortamentos naturais, normais, que acontecem e vou explicar tudo para você. Então a intenção do programa é trazer um pouco mais de conhecimento sobre todos os assuntos e incluir a superconsciência para sua vida, para sua prática de vida em todas as situações. A gente já falou aqui de relacionamentos, a gente já falou de pessoas com deficiência, a gente já vem trazendo ao longo desse mês que a gente completa essa semana, assim, de todos os dias aqui com assuntos, sem repetir temas, para mostrar que a gente pode ser melhor em todas as situações. E existe, continuando aqui sobre aborto, existe um projeto hoje que está tentando regulamentar o aborto no Brasil, desde que ele seja feito até 12 semanas de gestação. Então, como isso ainda está no STF e pode levar bastante tempo, tem muitas forças a favor, muitas forças contrárias a essa situação e tudo mais, né? E ainda eles definiram que o aborto é considerado aborto desde que seja praticado antes de 22 semanas ou que a criança, né, que esse embriãozinho tenha menos de 500 gramas. Isso é uma questão conceitual. Eu, em 35 anos... raramente vi, quando vi abortos nesse sentido espontâneos, foram abortos que aconteceram simplesmente por malformações graves. Nós estamos tratando muito mais a partir de 12 semanas e vamos considerar aqui o que é vida, o que não é. Vamos conversar mais sobre isso. A gente está aqui no Super Consciência. Estou vendo aqui na live que a gente tem o Etienne Arregui. Vou falar de você depois, hein? Tá dando parabéns pra gente pelo trabalho, tá mostrando que ele tá junto. E ele foi uma das pessoas que participou da nossa enquete. No final da semana, a gente colocou assim nas redes sociais: você é a favor do aborto provocado? Porque ninguém tem como dizer se é a favor ou contra algo que é espontâneo. Então, a gente montou esse programa hoje também em cima de participação de ouvintes. Vai ser algo inédito aqui pra gente. Como a Cláudia falou que está num projeto de lei para liberar o aborto, descriminalizar o aborto até 12 semanas, eu quero deixar claro por que nós falamos de estatísticas. Sempre se falou que milhares de mulheres fazem aborto, morrem por causa do aborto. Já esteve no Supremo Tribunal Federal equipes médicas demonstrando que isso é uma inverdade. E o que eu posso comprovar retoricamente aqui para você é que como é que eu posso ter números se é clandestino?
ser escondido. Como é que a gente pode saber? Então é simplesmente uma retórica para mostrar que é necessário liberar o aborto. Então só esse ponto por aqui. Vamos conversar com coisas mais leves, inclusive. Hoje a gente vai trazer esse tema para um lado humano, inclusive, que acho que é um dos pontos fortes do programa, para que você se identifique e sem questionar ou julgar ou colocar culpa no coração de quem já fez ou já pensou e tudo mais. A questão não é essa, só ampliar a nossa cabeça e pensar um pouquinho melhor sobre o aspecto. Agora, vamos começar do começo, Jacir. Uma gestante, normalmente ela tem pavor de sangramento, mas isso parece mais comum em todas as situações. E você tira muito medo das pacientes. Sangramento no início da gestação, isto sim é extremamente comum. E eu preciso explicar para você por que é comum, é natural e não é ameaça de abortamento, porque esse conceito de ameaça de abortamento sempre existiu antes da ultrassonografia. Hoje nós sabemos muito do que acontece lá dentro. Então eu preciso explicar rapidamente para você. Coloque as tuas mãos como se fosse em oração, assim, uma colada na outra. Imagine que o óvulo fecundado na trompa, que ele geralmente é fecundado na trompa, ele vem caminhando até o útero e vai cair numa cavidade que não existe. Ela é virtual, que a gente chama, porque é a cavidade, o espaço entre a tua mão e a outra. E ele vai penetrar numa das paredes, ele escolhe um lado ou outro. Quando ele penetra nessa parede, vai imaginando que ele joga raízes para todos os lados em busca de sangue, em busca de circulação, para ter alimento, ter oxigênio, para seguir crescendo. Nessa jogada de raízes para todos os lados, quando encontra na parede que ele entrou um rio de veias e vasos lá para poder ser nutrido, ele começa a atrofiar o outro lado. Só que enquanto isso vai acontecendo, esse óvulo vai crescendo, e esse crescimento vai deslocando uma parede da outra, abrindo um espaço, porque ali está crescendo um ovo. Parte da placenta, parte dessas raízes ficaram coladas na outra parede, elas vão ter que descolar. Então todo mundo fica apavorado, meu Deus, eu fiz uma ecografia com descolamento de placenta e deixam você deitada que você vai abortar, meu Deus, que é um risco. Não tem, cara, quando a natureza quer abortar porque é natural, ela vai abortar. Esse processo é tão comum que a gente observa em ultrassonografia e muitas vezes eu aviso o paciente, olha, está enxergando isso daqui? É um pedacinho da placenta. Se você sangrar daqui 7, 10 dias, amanhã, não se assuste. Claro, se for pouquinho, porque a gente também não sabe qual que vai acabar evoluindo para um aborto. Então, se você sangrar, não se assuste. Mas eu sempre digo assim, não conte para a avó, porque a avó vai ficar apavorada e se começar a sangrar muito, venha antes. Deixa eu situar você. O Jacir, ele é ginecologista obstetra, mas ele em consultório, ele faz os exames de ultrassonografia. Então, ele não espera chegar um laudo de algum lugar, ou para ver mais tarde, ou depois, no dia seguinte que ele examinou a paciente. Então, é na hora mesmo que ele está mostrando como é que está a situação real dessa mãe e dessa criança que ela está gestando. Por isso que ele fala assim, ó, vai acontecer um sangramento, pode acontecer, não se preocupe, não fale com a sua avó, porque normalmente os antigos pensavam isso, né? É natural, porque os antigos não tinham esse conhecimento. Hoje a gente tem com muita segurança. Veja bem, a natureza é extremamente forte, a vida é extremamente forte. Até hoje busca-se algo para tentar arrancar o bichinho lá de dentro. Calma, que é a próxima pergunta. Então, assim, então, chás abortivos, notícias difíceis, negativas, exercício físico, relação sexual, tem alguma coisa que de repente favorece quedas, né? Alguma coisa favorece o aborto? Não, absolutamente não. Eu acabei de falar que um saco gestacional dentro do útero ainda em desenvolvimento é extremamente poderoso. Primeiro que ele tem um arcabouço ósseo em volta e uma capa muscular que é o útero absolutamente forte e ele está lá dentro. Você já tentou tirar uma plantinha da terra, a força que você tem que fazer? Não tem como. Você pode rolar uma escada. É só em novela que a mulher rolava escada e perdia o nenê. Porque não se tinha esses conhecimentos, porque a natureza é extremamente forte, convicta e sabe o que está fazendo. Pode contar a história que quiser, tomar o chá que quiser. Até hoje não encontraram. Sim, já existe um medicamento que eu acho que a gente vai comentar mais adiante, né? Mas é só para você entender, não tem como e não se culpe. E quando existem abortamentos naturais, eu também vou explicar daqui a pouco, eles são absolutamente naturais e vou explicar por que são bem-vindos. Então, um aborto provocado, ele pode gerar muitos riscos para a mulher, muitos riscos para a saúde, problemas de infecção, pode ter perda do útero, pode morrer, quer dizer, porque são procedimentos amadores feitos em clínicas clandestinas, são pessoas que não entendem tanto assim de saúde. Teoricamente, resolve aquele problema naquele momento que era interromper aquela vida ou aquela gestação, seja lá o motivo que for, mas existem consequências. Então, quando chega uma paciente num hospital com uma consequência de um aborto mal feito ou, de repente, que ela realmente está reagindo de uma forma ruim,
Como que isso é clinicamente, Jaci? Vou voltar para o começo da conversa, né? Quando eu não consigo convencer a paciente do bem que ela está dentro dela e tudo que pode ser resolvido a partir daquela gravidez, ela quer que eu faça o aborto, eu não faço aborto e nem indico, porque eu seria até conivente, mas eu peço a única coisa para ela que eu peço quando ela sai, que se ela se arrepender, que ela volte assim que ela puder, que eu estarei sempre de braços abertos para ela, nunca vou julgar, inclusive não vou julgar nem se ela vá lá fora e cometa o aborto. Ela pode voltar que eu vou fazer a revisão para ela, para cuidar dela, porque é um processo emocional que ela está passando, não se sinta culpada por isso, eu preciso tirar toda a culpa dela. São muitas dores, o assunto é muito complexo para eu julgar, imagine para quem não entende do assunto. Agora, claro que se vai fazer o aborto numa clínica clandestina, em situações complicadas, mas agora eu vou ser um pouco grosseiro pela necessidade e importância do caso. Falam que é muito difícil para algumas mulheres. Muitas mulheres conseguem dinheiro para... Muitas pacientes simples que eu conheço fizeram prótese de mama. Quer dizer, conseguiram um dinheirinho para fazer prótese de mama. Então, quer fazer, faça bem feito. Tem médicos que fazem, que eu não considero médico, mas pelo menos se é para fazer, faça em sistema de segurança, porque você merece a tua segurança. Quem sou eu para te julgar? Agora, risco de perfuração e infecção, que é o que eu estava Esses são riscos de quando a mulher faz a autotentativa, ou alguma curiosa, que falavam os antigos, tenta colocar uma agulha, fazer... Aí a chance de morte é muito grande, a chance de infecção é muito grande, mas hoje, com as técnicas atuais, que todas as mulheres conhecem, dificilmente isso acontece. Por isso que o índice de mortalidade falado no Supremo Tribunal Federal, naquelas pesquisas, ele é uma falácia, é uma mentira. De fato, não existe isso mais. Imagina uma dor que uma mulher deve sentir fazendo qualquer coisa, ou de remédio que ela coloca dentro do canal. A gente tem que entender a dor que ela tem no coração para pensar em fazer o aborto, se ela não está em capacidade de pensar. Então claro que existem os extremos, pessoas que não estão nem aí, mas a maioria é porque está sofrendo muito, e é por isso que a gente consegue em consultório ajudar tanta gente até reverter a ideia do aborto. Você veja, esse programa ele está fundamentado em valores humanos, sobretudo valores humanos, para a gente sempre imaginar o lado bom da vida, como que a gente pode superar os problemas, resolver os obstáculos, unindo forças para que a gente consiga tomar melhores decisões. Então, quando a gente traz um tema polêmico como esse, é para fazer você pensar. É para você que tem na tua família alguém que hoje está pensando em fazer, ou que já fez, ou que de repente queira fazer, ou que não, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar, agora eu não posso. Uma criança, muitas vezes, ela traz na vida da gente muito mais sentido, muito mais luz, muito mais objetivo para a nossa vida. A questão é mais ou menos assim, até quando inicia-se a vida, e nós não estamos falando aqui de religião, gente, por favor, nós estamos falando de biologia. E eu acho curioso que agora com essa discussão toda do vírus, falaram que vírus não é vida. Que vírus é alguma coisa que sai correndo e vai replicar e não é vida. Existe uma discussão muito grande na ciência para discutir se vírus é vida ou não, que seria a vida a partir de bactérias, porque afinal de contas o vírus não tem organelas, ele tem que entrar numa célula para usar as organelas de uma célula, DNA, RNA e organelas para poder replicar e sair correndo. Agora eu te pergunto, você já viu alguma cadeira sair correndo pela sala, entrar num sofá para tirar alguma coisa e reviver? Quer dizer, o que não tem vida de fato. O vírus tem vida sim. Agora, um espermatozoide tem vida porque ele sai correndo atrás do óvulo, que é o amor da sua vida. E o óvulo fica lá todo tranquilo, esperando, cheio de vida, que um espermatozoide se aproxime. Agora, por que a gente não considera um aborto antes? Porque veja quanto material num esperma sai do espermatozoide, quantos óvulos por mês, e não tem ideação de aborto. Agora, depois que houve a fecundação, acontece uma explosão mágica de vida e intencionalidade. E essa intencionalidade vai até o útero para desenvolver, e sou eu e é você que está sentado aí hoje me ouvindo. É a Cláudia sentada aqui do meu lado, é o Will, todos nós aqui da equipe, todo o pessoal, todos nós passamos por isso. Então, a partir de uma fecundação, sim, existe muita vida. Então, vou aproveitar agora e dar um bom dia para quem está com a gente aqui na nossa live, Cláudia Queiroz, jornalista no Facebook. Renato Shiro Omura, a Renata Queiroz, Patrícia Solalinde, Carlos Manarim Gomes, isso é legal, hein? A gente está conseguindo conquistar mais ouvintes. Steve Zato, Evaldo Camargo. Como a gente fez uma enquete no final da semana, se você é a favor do aborto provocado, algumas pessoas elas responderam aqui pra gente. Então, o Valdir Zambroni, ele falou que não. O Disnar Silveira respondeu jamais. O Idemar Frode, ele falou que 90% das situações ele é contra.
A gente teve só 2 mulheres que falaram que a mulher é dona do corpo e que por isso elas que decidem o que elas querem. A Karine Menegassi, ela não é a favor do aborto. O Etienne Arregui, que eu falei agora, que ele disse que cada caso é um caso, mas que é uma decisão da mulher que o homem tem que apoiar sempre. O Galvão Marino, ele é advogado. E eu vou ler a resposta dele, porque advogado tem outra maneira de escrever, etc e tal, então a gente não pode, de repente, não dar a conotação que ele queria, né? Então ele enfatizou a posição do bom senso e, de um lado, a mulher que um dia foi embrião, hoje crescida, tem o direito de escolha, porém, um feto também tem direito à vida. Segue cada caso como um caso a ser analisado, mas a lógica do direito não admite divergentes interpretações. Deixa eu aproveitar, você falou que as mulheres são donas do próprio corpo. Eu concordo, você é dona do teu corpo, você faz o que quiser da tua vida. Eu não posso fazer nada, agora existe uma lei que deve ser olhada pelo menos. Mas tem um detalhe, tem uma lei maior, que é uma lei moral, que é uma lei do coração, e mesmo que você seja dona da tua vida, e eu respeito isso quando a paciente está conversando no meu consultório, eu converso exatamente assim para ela, porém, eu além de ser médico obstetra, eu sou advogado do nenê. O nenê é outra vida. Eu preciso estar ali tentando te convencer que muitas e muitas vezes, não poucas, a mulher está ali apavorada, eu estou reconhecendo isso, vergonha, medo, pavor, e a mulher está ali numa situação que eu preciso ajudá-la a pensar. Eu costumo falar para ela assim, pega uma balança e eu vou colocar, você vai fazer o aborto e coloco com ela todos os pensamentos em relação àquilo. Você não vai fazer o aborto e coloco todos os pensamentos em relação ao outro lado. Então, eu preciso ajudar a mulher a pensar. Esse é o papel do médico. Agora, o que estou fazendo? Protegendo uma criança. Uma criança é uma vida e não é uma expectativa de vida, ela já está ali. Não é um sonho que você está abortando porque você deixou de casar, decidiu não casar, decidiu não ter filhos, que também é respeitável, é teu corpo, é tua vida. Agora, quando existe outra vida envolvida, é engraçado que muitos pensam que onde está o bom senso, né? Todos são donos do bom senso. Exatamente. Então, um dos nossos ouvintes aqui, o Etienne Arregui, ele voltou a falar assim, que é fundamental que o casal tome todas as precauções com relação aos métodos contraceptivos, não só com relação ao aborto, mas também as doenças, as DSTs e tudo mais, mas isso tudo faz parte de um cuidado de casal. Então o aborto deixou de ser um assunto só para a mulher. No final, é lógico, é a mulher que está gestando, é o corpo dela que está mudando, é ela que está gerando a vida. Tem uma série de coisas que, de repente, as pessoas imaginam assim, é a mulher que decide, mas é o casal que tem que tomar decisões antes, como a gente vem falando da superconsciência, pensar antes de agir. Se o casal tiver cuidados para não engravidar sem esse planejamento, é o casal que tem que assumir. Mas isso só foi formado se houve formação de um casal anterior. Quer dizer, se você formou um casal, a decisão é do casal. Mas eu mando no meu corpo. Então você formou um casal, que tipo de parceria é essa? Agora, se existe uma consequência e acontece uma gravidez, eu tenho uma namorada, acontece uma gravidez, eu traí a minha esposa e engravidei alguém. Você já ouviu falar em assumir responsabilidades na vida? Em assumir erros, pedir perdão e ser perdoado e perdoar? Quer dizer, você saber que isso pode, de fato, acontecer? Exatamente. Dizer, tem muito assunto aqui hoje. Nós temos que pensar em responsabilidade hoje. A gente precisa entrar no segundo bloco, vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente já continua com superconsciência nesse tema que é cheio de coisas e histórias. Porém, aborto é uma vida que a gente está interrompendo. No próximo bloco a gente continua um pouquinho mais sobre isso. Estamos de volta com mais um bloco do Superconsciência. Vou continuar aqui falando sobre as situações de aborto provocado. Eu tenho 3 depoimentos de pessoas que contaram para mim assim que anos depois que elas fizeram aborto, elas se arrependeram amargamente. Foi algo que ficou marcado na história, na vida, na alma delas. Uma resolveu fazer porque achou que o marido não fez muita festa, assim, não ficou muito feliz com a notícia quando ela contou que estava grávida. Então, já que ele não gostou, vamos lá e pronto. E ele foi junto porque achou que a decisão era dela. E ela se arrepende. A outra traiu o marido. E ela acabou engravidando de uma outra relação e ela não sabia o que fazer. E aí foi complicado, porque anos depois ela resolveu, inclusive, adotar uma criança para tentar compensar, para tentar amenizar e tudo mais, mas a dor continuou nela. E teve mais uma terceira que falou que ela acabou abortando porque ela não percebia muita consequência. Mas que depois que passaram uns anos e ela casou, ela teve filhos e tudo mais, ela
ela se ressente, sabe? A vida dela mudou muito. Ela trouxe algumas cicatrizes emocionais que ela carrega com bastante dor, e a gente tem que respeitar isso. Agora, existem também aqueles casos dos abortos naturais. Antes de você falar do aborto natural, deixa eu comentar um pouquinho isso, porque imagine, você trouxe 3 casos que eu trouxe agora para você, porque você perguntou. Imagine eu, 35 anos, a quantidade de histórias que eu recebo no meu consultório. Qual que é o meu papel enquanto médico? Primeiro, nunca julgar. Eu não posso julgar alguém. Quem sou eu para julgar a dor que aquela pessoa está sentindo? E outra, fazê-la reconhecer que eu reconheço a dor que ela está sentindo, o medo, o pavor que ela está passando, e que muitas vezes essas são as causas que levam ela a querer fazer o aborto. Isto é uma defesa natural do ser humano querer fugir do assunto. Eu vou mentir para o guarda porque que eu cruzei o sinal fechado. Isto é, eu fiz uma coisa errada, meu Deus, e agora? Quer dizer, se você aborta, você se livra na hora do problema. Agora, se você, eventualmente, quem está me ouvindo já passou por isso, tira a culpa. Não seja você que vai até tirar a primeira pedra também. Quem somos nós para tirar pedras? Nosso papel enquanto seres humanos, na superconsciência, é olhar para dentro de todos nós e sabemos que todos nós erramos. O papel é tentar não errar. Mas não teve alguém lá atrás que falou, não peques mais? Quer dizer, então, o fato da gente pensar, nós estamos num processo de aprendizado. Arranca a culpa do teu peito e viva o hoje. Porque não adianta passar o resto da vida arrastando uma culpa de um problema que você teve lá atrás que você não conseguiu dar conta. Eu acabei de lembrar de 2 situações que não estavam planejadas aqui. Para variar um pouco. Então, assim, eu tenho uma prima que engravidou jovenzinha, no período da adolescência dela, e ela não sabia como contar para a mãe. Estava grávida, não sabia. Então, o que ela foi fazendo? Não foi contando, mas a barriga foi crescendo. Um dia ela estava com 6 meses e meio já de gravidez e minha tia entrou no banheiro porque queria perguntar alguma coisa e de repente viu aquele barrigão, 6 meses já aparece aquilo. Então a gente teve que todo mundo da família preparar chá de bebê, vinha uma criança para nascer e tudo mais. Festa. E uma grande alegria para todo mundo da família, mas foi uma gravidez que a família curtiu 2 meses e meio. Então... Dessas conversas que eu tenho com as pacientes, algumas vão embora e não voltam mais. Outras até voltam depois e mesmo assim fizeram aborto. Mas muitas voltam felizes. Até elas falam, mas e meu pai? A primeira coisa a gente vai falar disso lá na frente. Eu não sei, ela prepara as coisas, eu não sei. Eu então, faço um roteiro, mostro algumas coisas, mas aí ele quer atravessar. Não. Então tá, você perguntou então do abortamento natural. Vamos para uma coisa mais gostosa, que é o abortamento natural. Por que eu digo gostoso? Para você entender que a natureza é muito sábia. Muitas mulheres têm abortos naturais e espontâneos e por causas que a própria natureza invoca. Veja, quando eu falo, eu vou insistir nos meus 35 anos, porque isso traz uma experiência que é válida, cientificamente válida. Se você for procurar num livro de obstetrícia, ele vai tratar tudo quase do mesmo tamanho. Então, as causas genéticas, causas imunológicas, causas infecciosas, uma série de causas. Sabe quantas vezes eu vi causas infecciosas? Muito poucas. E por que a gente sabe? Porque quando o paciente tem um abortamento espontâneo, muitas vezes tem que tirar o resto, enfim, fazer uma entre aspas, limpeza, tirar o resto do material, o material vai para o patológico. E aí é visto que a causa foi infecciosa eventualmente. Mas a imensa maioria delas são eventualidades que acontecem na fecundação. Porque todo mundo sabe que nós temos metade da carga genética do pai e metade da mãe, certo? Errado. Nós temos metade da carga genética do pai e metade da mãe, porém no momento da fecundação acontecem pequeníssimas mutações. E essas mutações é uma estratégia da natureza, senão a gente era ameba na beira do pântano até hoje. Isto é, o nosso desenvolvimento depende dessas mutações. E a natureza, ela funciona como um piloto de Fórmula 1, ele vai no limite na curva. E às vezes ele erra, ele roda o carro. E quando ele erra, ele errou? Entenda o que eu quero dizer com isso. Quando a natureza ultrapassa os limites, faz um exagero das mutações, a própria natureza percebe que algo não vai sair legal e ela aborta o processo. Quando ela aborta o processo e a paciente chega e chora no meu consultório, eu começo a explicar isso para ela. E a imensa maioria das vezes, exatamente isso que acontece, é uma defesa da natureza. E eu falo para a paciente, você é tão saudável, que teu corpo inconscientemente, pela tua parte, reconheceu que aquela gravidez não era para ir para frente. Se não fosse assim, imagine a quantidade de polimalformados que haveriam na rua. Aliás,
Triste é quando essas gravidezes avançam e a gente tem que trabalhar o coração dessas pessoas na sequência. Então, a imensa maioria dos abortamentos são naturais. Eu sempre comento que minha mãe abortou 2 vezes espontaneamente, depois teve minha irmã, depois abortou mais uma vez, depois tive eu. Se você for ver na tua família, muitas mulheres tiveram abortamentos minha mãe espontâneos. Perdeu 3, E esses abortamentos espontâneos são naturais, mostra que nós temos saúde. E não é doença. Quando a mulher ressignifica isso, eu falo para ela, chore agora pelo teu luto da perda dessa gravidez que você estava feliz, e ela de fato chora, o dia seguinte ela está mais trabalhada, aceita melhor e fica bem melhor. E olha, a quantidade de mulheres que vêm 2, 3 meses depois grávidas sorrindo de novo e feliz, a gravidez vai para frente, não são poucas. Exatamente. Até fiquei emocionada aqui, porque é verdade mesmo. As mulheres, quando perdem uma criança, elas perdem uma expectativa de uma vida inteira. Então, quando você tenta engravidar, e aquele era um momento tão sonhado, tão planejado na vida, e de repente, quando você percebe que você perdeu aquilo, e você já estava comprando sapatinho, já estava imaginando o quarto, já estava sonhando com o neném, porque é uma coisa muito louca. Pensar numa gravidez, você começa a enxergar neném por tudo. Você só vê grávida na rua, você só vê criança no colo, você só vê criança sendo empurrada no carrinho, você começa a escutar a coisinha que tem vozinha de neném. Então, assim, a mulher, quando está com vontade de ser mãe, e é algo que ela já treina há muito tempo na vida, desde ela, enquanto infância, né, trazendo nenenzinhos e dando comidinha e mamadeira e ninando e botando para dormir e tudo mais. Hoje tem um integrante a mais aqui no nosso programa, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um boneco. Tá fora, tá fora. Hoje a filhinha deu pro Jacir um Ela namorado mim, da Barbie. Ela falou para mim, quer levar um brinquedo, papai? Eu não ia falar não, né? Ele está aqui sentado Então, na nossa tem frente. um aqui na nossa mesa, quer dizer... Mas eu preciso, desculpe, mas eu preciso colocar uma coisa importante. Põe na tua cabeça que do abortamento natural, que foi de maneira natural, como eu expliquei agora, você não perdeu um filho. É extremamente, porque a maneira de falar é muito importante para a nossa vida. Houve a perda de uma gravidez, houve o adiamento dessa gravidez e o teu filho vem na sequência. Isto é, aquele bolinho de células que houve uma mutação exagerada ou qualquer coisa assim, na maioria das vezes, é uma gravidez. Por isso que eu falo para o paciente, você perdeu esta gravidez, então curta esse luto dos sonhos que você tinha ele agora, mas esses sonhos daqui 2, 3 meses virão. Então eu tento tirar essa palavra, por isso que eu me intrometi agora na tua fala. Continua trabalhando, entendeu? Assim, trabalha que as coisas acontecem. Eu coloquei essa fala agora aqui para você, finalmente a gente tem que mudar culturalmente. Perdi um filho. Sintam o peso dessa fala. E não é. A gente tem que ficar feliz. Mas é pela tristeza, eu entendo. A tristeza da gestação, mas não perda de um filho. Mas naquele momento estava concretizado na cabeça dela, então a gente entende isso. É só um pensamento diferente, gente. A Elisa Pereira Michel, ela nos acompanha de Vacaria, do Rio Grande do Sul. E ela pediu para perguntar para o Jacir sobre a trombofilia, que é um dos casos de abortamento e que é pouco divulgado na visão dela. É pouco divulgado porque eu vou colocar para você, nem é papel meu falar isso aqui, tanto que eu não falei tanto de infecção, as trombofilias, etc. Mas trombofilia, existe um super diagnóstico. Se você for estudar a trombofilia, vai avaliar que no livro está lá, pode causar abortamento. Mas a chance desse diagnóstico estar correto é muito pequena. E digo, fala-se em trombofilia, mas não fala-se das alterações, outros materiais, homocisteína, excesso de homocisteína provocado pelo excesso de alimentação, tantas outras substâncias que podem trazer aumento da coagulação. Tanto que as pessoas que se alimentam mal têm um aumento da coagulação, pode sofrer trombose também. O que acontece? A maioria dos obstetras tentam pegar para si. Eu, quando tenho uma paciente com um abortamento de repetição, na qual eu não consigo encontrar outro diagnóstico, eu peço para um reumatologista, ou um hematologista, um geneticista, porque acredita, é tão complexo esse diagnóstico que não pode ser simplificado em simplesmente vir um exame, um exame de laboratório um pouco alterado que feche esse diagnóstico. Não pode ser assim. E aí todo mundo dá medicamentos, são medicamentos caros, e fica a gravidez toda fazendo um medicamento, que às vezes não era o caso. E veja bem, se a pessoa tem alteração de trombofilia, se ela tem um problema, ela tomou pílula a vida inteira e não teve trombose. Quer dizer, a pílula também não causa trombose, mas em pacientes trombofílicas pode causar. Então, o que é trombose, para quem está nos assistindo? A trombose é uma coagulação, um espessamento, imagine assim, dentro dos vasos sanguíneos do sangue, e devido a alguns fatores de coagulação, aumenta a coagulabilidade. Isto é, o sangue coagula mais fácil, vai fazer um trombo. Esse trombo é um coágulo dentro de um vaso.
Então, essa doença são doenças, para mim, raras. Eu tive muito poucas durante todo o meu tempo de obstetrícia. Agora parece que virou moda. Então todo mundo fala em trombofilia. Claro que eu tenho que pensar em tudo. Eu não posso deixar as situações raras de fora. Porém, acredita, é muito mais raro do que parece. Em abortamento de repetição, por definição, o abortamento de repetição é a partir de um terceiro. Aí você fala, mas você vai deixar os nenês morrerem antes? A gente não tem como avaliar. É como um paciente que chega tossindo no meu consultório, eu pedi tomografia, entende? Para ver se ele tem alguma coisa no pulmão. Não, você dá um remédio para tosse. Entende? Chega alguém resfriado, você fala que é um resfriado. No dia seguinte ele está amarelinho no olho, era hepatite. Então nós vamos sempre observar. Sabe aquela história da propaganda na televisão do medicamento? Fala, se os sintomas persistirem, procure o seu médico. Quer dizer, nós temos que ter responsabilidade. O médico deverá ser consultado. O médico deverá ser consultado. Muito bem. Então, gente, eu vou dar mais bom dia aqui, tem mais gente entrando. O Nivaldo Dantas, o Paulo Malucelli, Sérgio Iacovone, Messias Gonçalves. O Messias, ele mandou um recado aqui dizendo assim: eu tô assistindo de Bebedouro, interior do estado de São Paulo. Muito legal a gente poder, através desse programa de rádio, alcançar tanta gente no Brasil inteiro e fora, inclusive, porque a gente hoje tem a internet que nos favorece e tudo mais. O João Andrade também está aqui assistindo. Bom dia para você. O André Juliano Moreira, bom dia. Muito bom ter vocês todos aqui. Esse assunto realmente é um assunto bem importante, bem relevante e que vale a pena ser discutido. Como a gente comentou no começo do programa, é um tabu, porém o assunto não sai de pauta, porque existem alguns valores morais, humanos, pessoais, que a gente precisa colocar aqui. Eu falo colocar na mesa porque é um tema que a gente não pode fazer vista grossa. A gente não pode aceitar sofrimento para a mãe, para a criança, para a família, de uma série de situações. Então a gente tem que pensar antes de agir. Agora vamos fazer uma coisa, gente. Chega de raiva, né? Quer dizer, chega de haters na internet. Quer dizer, quando a gente põe uma opinião e a superconsciência para isso, eu desde o primeiro programa eu falo, eu não preciso que você aceite o que eu estou falando. Vamos debater. Vamos conversar. Eu não sou dono da verdade, não tenho todas as respostas, mas tenho uma experiência de muitos anos nessa área para poder te ajudar. Então deixa eu aproveitar que você está falando aqui, vou perguntar assim, por que você é contra o aborto, até mesmo nos casos permitidos pela lei? Por exemplo, num caso de uma má formação. Bom, o que é de anencefalia e tudo mais. O que é má formação? Né? Não é que eu seja contra. Veja bem, eu tenho que... A anencefalia, de fato, é incompatível com a vida. Absolutamente incompatível com a vida. Se não morrer dentro da barriga, vai morrer mais tarde. O que eu preciso quando existe Por quê? Porque não tem o cérebro, não foi formado o cérebro. Geralmente não formou uma artéria que irriga o cérebro, esse cérebro não forma calota craniana, enfim. A anencefalia é isso. Não tem cérebro, como é que vai sobreviver? Então, claro que eu posso encurtar essa gestação com todo o respeito do universo. Eu posso, por quê? Quando eu não consigo fazer com que essa mãe leve essa gravidez adiante, no sentido de que ela vai elaborando esse processo de luto ao longo do tempo. Eu tenho que respeitar que aquela mãe está ali. Então, quem sou eu para falar qualquer motivo que eu não vou abortar ou interromper essa gravidez, que seriam as macroinduções? Porém, a medicina está evoluindo muito. Essa criança que não tem o cérebro, ela pode ter um excelente coração, e uma mãe que engravidou com diabetes descompensada, que teve uma malformação cardíaca grande de um feto, ela pode receber, talvez, num transplante, o coração desse anencéfalo. Pode, eu não estou falando que é, estou falando que nós estamos evoluindo, precisamos evoluir em pensamento, e não simplesmente, não, tem, aborta. Nós estamos aqui para ter superconsciência. Ah, doutor, mas é impossível, não sei. O que é impossível? Vamos procurar caminhos para tornar possível. Uma mãe que chora com um filho com uma malformação grave cardíaca, sem um septo, que a criança vai morrer também, talvez pudesse receber o coração dessa criança ao nascer. Eu só estou colocando aqui para a gente pensar. É um trabalho de consciência, lapidação de consciência. Isso é para malformações graves, né? Mas existem malformações nada graves e que as mulheres querem abortar também. Então, o que falar em relação a isso? Então, outra pergunta que eu vou te fazer agora. Em caso de violência, a mulher que sofreu um estupro e ela, de repente, pensa, eu não quero ter porque foi uma situação que vai me lembrar o resto da vida, aquele momento difícil. Vamos lá. Outra situação que é para a gente pensar. Eu tive já no meu consultório mulheres que, de fato, comprovadamente, com polícia e tudo, elas foram estupradas e engravidaram. E é engraçado, elas caem no meu consultório, eu sempre achei interessante isso, porque elas vêm quase chorando, pedindo, doutor, mas algo me diz que é o meu neném, e todo mundo fala para eu abortar.
todo mundo fala para eu tirar. Eu tiro a carteira de pré-natal da minha gaveta, boto em cima da mesa e falo para ela qual que é o nome dessa criança. E vou fazendo o pré-natal dela, ela fica muito feliz. Eu só quero dizer que existem pessoas que pensam diferente. Agora eu vou chamar a atenção de você de algo importante. Eu faço o parto dessa mulher e a criança às vezes é a cara da mãe. E digo mais, se fosse a cara do pai, qual era o problema? É a criança. Eu já falei aqui que eu sou advogado dessa criança. Então nós ficamos, mas a lei aprova. A lei aprova por uma questão de propriedade, de dinheiro, de territorialidade. Quer dizer, simplesmente a minha filha sofre uma violência e eu vou lá e causo outra violência no corpo dela. Eu arranco o filho dela porque justamente ela passou que ela vai ter todo o amor do mundo. Aí você vai falar assim, que sempre tem os crises, mas aquela mulher que não tem todo o amor do mundo, o que você acha que nós estamos fazendo nesse programa aqui? Tentando levar todo o amor do mundo para todas as pessoas. Uma coisa inspirar muito chave você. Que ele falou, justificar um aborto por causa de uma violência, gerar uma nova violência em cima de uma violência, realmente é algo que essa mulher não precisa passar. O que a criança tem a ver com isso? Isto é, a violência existe, está aí no mundo, está lá fora. Ela está dentro do teu coração, ela está dentro da tua casa. Todos nós sofremos violências e nós precisamos ter consequências dessas violências e aprender a assumir. E quando a gente assume as consequências, quer seja uma gravidez ou qualquer outra, é ser maduro, é ser mais adulto, e aí a minha filha vai ter valores morais muito importantes para adorar aquela criança. Então, a última pergunta antes de eu fechar aqui o bloco. Você, somente em caso de risco de vida para a mãe, é que você acha que isso é viável? Em caso de risco de vida para a mãe. Antigamente isso era uma realidade quase absoluta. A mulher tinha um problema cardíaco, uma valvulopatia cardíaca, uma alteração na válvula órtica, e ela ia evoluir com a gravidez, ela ia morrer, ela morrer a criança. E essa mulher tem marido, ela tem filhos, ela tem uma família. Eu sempre falei isso em palestras, eu acho que eu mesmo nunca passei por essa situação, já vou explicar por quê. E eu acho que eu mesmo faria um aborto. Por quê? Porque eu estaria salvando uma família, salvando uma mulher. Hoje, você troca, me perdoem os cardiologistas, não me leve a mal, você troca uma válvula cardíaca como se estivesse trocando um pneu. A medicina evoluiu tanto que abriu um tórax hoje, você espera passar as 12 semanas, o início, que poderia ter até um abortamento espontâneo, vingou a gravidez, esse feto já está mais preparado para receber uma anestesia, a mãe vai receber anestesia, ela vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, troca-se a válvula, troca-se um coração inteiro, troca-se um rim, no caso das insuficiências renais, que também pode levar à morte. Isso é, você tem o que fazer agora, presta atenção. A criança não vai morrer durante o procedimento, dada a evolução da nossa tecnologia hoje, então a lei já caducou. Porém, se a criança morrer, você não provocou o aborto. Você estava tentando salvar os dois. E a criança acabou morrendo. Quantas vezes eu faço gestação de alto risco, quantas vezes eu interrompo prematuros que têm risco de morte, mas eu não estou fazendo um aborto, uma interrupção da gravidez, eu estou tirando um feto para a mãe não morrer e entregar para o pediatra, para todos nós salvarmos aquela família. Então nós temos que aprender a pensar, e isso é superconsciência. Cada caso que se me traz, a gente pode pensar diferente. Então a gente já continua com o tema e eu vou falar com ele também sobre o caso de fertilização. Não sai daí. No próximo bloco a gente vai voltar com muito mais superconsciência para você. Superconsciência de volta, trazendo o tema aborto em todos os aspectos. A gente hoje está debatendo várias situações e uma delas é a da fertilização in vitro, que as mulheres, às vezes elas encomendam gêmeos para o médico e às vezes vingam 7 crianças. Houve um caso de uma foto que a gente encontrou na internet de uma mãe com 7 xeroquinhos, assim, todos muito parecidos. E ela é uma que decidiu ter todas essas crianças. Eu quero que o Jacir explique pra gente o que vem a ser o aborto seletivo. Em primeiro lugar, preciso falar que em processos de fertilização, as mulheres elas estão precisando mais fertilização porque estão deixando para ficarem grávidas muito mais tarde. O Conselho Federal de Medicina determinou que é uma prática não ética colocar mais de 4 embriões. Isso é, você faz a fertilização in vitro e não se pode mais colocar. Antigamente, por questões de custo, até colocava-se 8. Por quê? Porque muitos não vingavam. E é um pessoas que às vezes vingavam. É. Como dessa mulher que vingou. E aí o que fazer? O que fazer é, esses nenéns vão nascer tão prematuros, porque, gente, às vezes chega paciente para mim e pede, doutor, eu quero gêmeos. Eu falei, vai querer nada.
Porque o ser humano foi feito para ter um de cada vez. Quer dizer, gêmeos muitas vezes são bonitinho, legal depois, mas geralmente nascem prematuros, pode trazer problemas nesse aspecto. É só esse aspecto. Tem gêmeos maravilha, trigêmeos maravilha, que vem a natural, mas não por fertilização. Então o que acontece? Tá lá 4 nenezinhos dentro da barriga. Isso eu vi em São Paulo, ninguém me contou. Eu estive numa sala onde foram fazer um abortamento seletivo. O que é o abortamento seletivo? Agora, antes disso, eu quero falar, lembra que a gente tem que pensar aqui? A mulher desejava tanto a gravidez, que ela não pensou. E como ela não pensou, ela foi para uma clínica e fizeram esse procedimento de colocar mais embriões e eles vingaram. Como ela não pensou e eles não pensaram, agora, para não morrer os 4, vão matar 2. Então escolhe-se na ecografia qual que nós vamos matar, espera-se passar 12 semanas, quer dizer, pega-se um feto maior e você aproxima-se uma agulha grande dele com KCl para injetar no coração, fazer uma parada cardíaca, depois você vê tecnicamente qual que está mais próxima para fazer a segunda morte fetal. E depois você tem uma família com 2 filhos e com 2 espaços na mesa em branco. É complicadíssimo. Isso é o seletivo. Que é seletivo, gente? Para pensar. Nós somos uma sociedade irresponsável, uma sociedade que você quer ter filho e você não consegue ter filho. Agradeça a Deus por você estar ali. Dê tua vida para outras pessoas, dê tua vida para o mundo. Agora não vá fazer piruetas. Desculpe, isso para mim é uma irresponsabilidade. Então eu simplesmente mato uma criança, mato outra criança, porque para salvar outros 2, quer dizer, nós estamos brincando de civilização. Então isso... Para mim, eu falo, eu estou falando sempre, você não precisa concordar comigo, mas desculpe, não está certo. Agora, a visão que eu tive dessa morte foi muito complicada, não vou detalhar aqui para você, porque não é aspecto. Mas esse é o abortamento seletivo, que se você entrar em congressos de esterilidade, você vai lá em mesas redondas discutindo técnicas de abortamento seletivo, quer dizer, virou normal, assim como as biópsias de vilo corial, quer dizer, você tirar um pedacinho da placenta no começo da gravidez para ver se teu filho é normal. Passei por tudo isso, acompanhei tudo isso acontecendo na medicina. Quer dizer, você tirar um pedaço da placenta para ver se o filho é normal, para quê? Você vai abortar se ele não fosse geneticamente normal? Ah, sim, doutor, claro que eu só quero filhos normais. Então, desculpe, você já não é. Não é preparada. Então, existe, você não está preparada para ter família, para ser mãe. Agora, começaram a fazer essas biópsias tão precoces, que quando se faz muito cedo, antes de 9 semanas de gestação, você tirando um pedacinho da placenta, você provoca uma malformação de membros do teu feto que era normal. Então, gente, nós estamos chegando a um absurdo. E eu estou chamando a atenção de vocês aqui de uma maneira forte, porque isso é forte. Ou a gente para pensar, ou nós não somos humanos. Quer dizer, não é porque uma lei permite ou o procedimento permite que você vá lá e faz. A gente precisa colocar coração nessa consciência também. O que nós precisamos é dar apoio às mulheres. Nós precisamos dar apoio às famílias. O programa Gêmeos Fraternos foi pensado desde o começo, e o programa agora Super Consciência, para a gente levar a consciência para as famílias, manter as famílias unidas e com força suficiente para um pai aceitar a filha grávida, não tocá-la de casa. Para uma mãe compreender o próprio tesão que essa mãe sentiu lá atrás, durante a evolução da vida dela própria e tudo que ela passou, que ela hoje olha para a filha e sinta o sofrimento da filha e ampliar esse diálogo. Eu não sei se nós vamos conseguir trazer o tema sexualidade aqui para uma discussão. Mas de uma maneira mais forte, Acho que a gente vai evoluindo junto com o programa, porque o que a gente vem fazendo aqui é trazer essa consciência maior, é a gente ampliar essa capacidade da gente de se planejar, da gente se permitir, da gente ser responsável pelas nossas decisões, saber que toda ação gera uma consequência e que muitas dessas consequências, como eu contei dessas mulheres que se arrependeram de fazer aborto, elas vêm e elas marcam a alma, porque nada substitui uma vida. Quando a gente está pensando em termos de vida, de gravidez indesejada, o que acontece muito comum no consultório dele é que chegam jovens grávidas que estão com medo de contar para os pais que elas estão grávidas. A gente já contou aqui, inclusive, num programa que a gente entrevistou um pastor, que algumas meninas são expulsas de casa porque estão grávidas e elas perdem o rumo da vida. E o Jacir, ele faz um trabalho de tentar unir essas pontas das famílias em torno dessa gravidez, com a família inteira acolhendo essa jovem e curtindo essa criança que está chegando. Então, esse é um diferencial nele em termos de médico humano. A gente sabe que tem muitos médicos que estão ali, muitas vezes, só resolvendo o problema do momento, mas que eles não colocam
muito coração, muito Deus nessa história. Uma vez eu tive uma moça que chegou no meu consultório, ela chegou para mim grávida e com 18 anos de idade. E ela olhou para mim, doutor Jacir, mas agora grávida. E ela falou uma frase que me marcou, ela falou, doutor, eu tenho toda a minha vida pela frente. E eu fiquei pensando, ela com 18 anos, né, já imaginando que ia alterar toda a vida que ela tinha pela frente. Mas na conversa com ela, o pavor de fundo dela era ter que contar para o pai. No coração dela, ela tinha traído o pai, traído a família. E ela começou a me falar do pai dela, eu falei, deixa eu te contar uma coisinha. O teu pai, quando souber, vai ficar muito brabo. Mas vai querer te bater, vai querer brigar, vai falar um monte de coisa para você. Até que vai passar um dia, outro dia, alguém vai cutucar e ele vai falar, ei, vovô! E ele vai se desmanchar. E essa foi uma das tantas mulheres que saíram do meu consultório para abortar, mas não abortaram, porque fizeram o que eu pedi para elas fazerem. E na semana seguinte estava ela, pai, mãe, irmão, avó, todo mundo para ver o neném na ecografia, com um sorriso dando 10 voltas em torno da boca. Então esse suporte que a gente tem que dar também para as pessoas que têm aquela criança mal formada, aquela criança com síndrome de Down, que eu faço o diagnóstico, e eu tenho que contar para a mãe. E elas, da mesma maneira, quando existe um aborto lá atrás, eu tenho que trazer essa frustração. Mas essa frustração que vem no coração dela é o trabalho que eu digo no meu consultório da conversa com os pacientes, que eu preciso tratar do coração dessas famílias para elas entenderem a maravilha de filho que está crescendo ali naquela barriga. E eu preparo esses casais até o parto, e o parto é maravilhoso. Essas crianças hoje são extremamente bem recebidas e bem conduzidas. São muitas famílias que estão exatamente graciosas por causa disso. Sabe que eu nunca tinha imaginado um consultório médico ser tipo um confessionário, assim, né? Mas tem muitos milagres acontecendo, muita história que acontece. Então, por exemplo, quando chegam algumas jovens com diagnóstico feito por outros médicos, que elas têm ovário policístico, então dizem assim, você não vai conseguir engravidar. O que acontece? Ela não se cuida. E quando ela não se cuida, ela acaba provocando uma gravidez não planejada. E também é um dos casos que ele acaba tendo que fazer essas pontes com a família e ressignificando toda essa situação da chegada de uma criança que provoca toda uma mudança em todos os aspectos da vida, principalmente da mulher. E aí que todo aspecto vem, né? Acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar na família, acreditar em si mesmo, a partir daí compreender as situações, como que aconteceram, o que ocorreu, e dar novos significados para poder fazer novas escolhas. E essas novas escolhas a gente faz todos os dias. Todos os dias nós temos possibilidade de erros. É muito comum, sim, vem a paciente que fala, mas eu tinha doutor, eu tinha ovário policístico. Eu tenho um vídeo no YouTube, quem quiser procure lá, que eu explico exatamente o que é esse erro diagnóstico, na imensa maioria das vezes. Tanto que os médicos falam assim, mas você não vai engravidar. E a paciente fala chorando, mas doutor, por que eu ia evitar a gravidez se o médico falou que eu não ia engravidar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos lá, nós precisamos ser responsáveis na nossa vida, crescer estruturalmente, emocionalmente, espiritualmente, e vou insistir, não estou falando aqui em religião, você conduz a tua conversa com o teu Deus, cada um com o seu Deus da melhor maneira possível, ponha Deus no coração e entenda que vida é muito, que aquele óvulozinho que está crescendo ali é uma explosão de maravilha. Isso é mágica. Então, e não importa a situação. Semana passada a gente também conversou sobre pessoas com deficiência, sobre crianças com autismo. E hoje, 1º de junho, o filho da Letícia Fanini, que foi nossa entrevistada, mãe do bebê de fibra. Ela que lançou um projeto para que as empresas e as pessoas participem de uma comunidade onde existem um clube de benefícios. Hoje, aniversário, ele está completando 5 anos, e ele que tem múltiplas deficiências, mas quando a gente abraça todas essas deficiências ou as diferenças com amor, a vida fica muito mais fácil. Quero aproveitar também para comentar, esses dias já se teve no consultório um casal que descobriu que estava gestando uma criança com síndrome de Down. E eles choraram muito quando eles souberam que a criança tinha uma síndrome. E aí houve um trabalho durante todo esse período da gravidez para mudar essa mentalidade e para que eles estivessem preparados de fato para a chegada dessa criança. E hoje eles estão no céu. Conta pra gente. Vamos colocar que a gente não pode dourar a pílula. Quer dizer, uma criança com síndrome de Down, ela tem as limitações. Mas principalmente a criança com síndrome de Down é uma criança maravilhosa.
São crianças, a dificuldade que existe é quando vem junto com a síndrome de Down malformação cardíaca, malformação renal, ou até às vezes malformações maiores, que às vezes são incompatíveis com a vida. Não em relação à síndrome de Down, mas mesmo que venha alguma malformação acompanhada, é uma vida. É uma vida. Essa mulher que você comentou, essa que nós entrevistamos, a Letícia, que nós comentamos, tem uma criança com muitas dificuldades. Nossa, eu conheço o sorriso dessa mãe. Eu pude vê-la brincar com o filho num parquinho junto com a minha filha. Gente, é vida. O que eu estou fazendo nesse mundo? É isso que nós estamos tentando trazer para você. Superconsciência é a gente sair dos protocolos normais. Ah, foi um estupro, então aborta. Poxa, eu vi mulheres chorando no meu consultório, olhando para mim e falando, doutora, algo me diz que é meu filho. Eu coloco ela na eco e falo, mas é meu também. Mas olha que é teu mesmo. Eu vejo ele dentro da barriga dela e eu repito, o que a criança tem a ver com a violência? Então nós precisamos aprender a pensar. Nós estamos vivendo um mundo agora com violência nas mídias sociais, todo mundo se quebrando, todo mundo se xingando, porque pensam diferente. Que tipo de sociedade você quer viver na tua vida? Se você tem filhos, olha para os teus filhos, que tipo de mundo que nós estamos esperando que eles vivam. Nós precisamos ser mais responsáveis. Todo esse projeto Superconsciência é baseado, cada programa que a gente vem conversar aqui, é baseado em fazer o teu coração pensar. E não só pensar pelo coração. Isto é, o meu pensamento que vai gerar a minha emoção e que vai gerar a minha conduta, a minha atitude. Que é a atitude que eu preciso ter na vida. Nessa proposta de trazer a superconsciência para a maioria das pessoas por um mundo melhor, a partir de você, de mim, de nós, para a nossa filha viver num ambiente também que seja muito mais saudável, que ela tenha melhores escolhas. Então, quando a gente traz temas que são polêmicos, a gente não quer trazer sofrimento para você, mas de forma alguma a gente quer é que você pense só diferente daquilo que você de repente foi induzido a pensar, porque se você pensar diferente, de repente é o teu coração que alivia. Pensa mais, pensa melhor, pensa como um ser humano. Então, se você quer assistir de novo algum programa que você perdeu ou que de repente você quer ver, quer indicar para alguém, entra nas nossas redes sociais, que a gente tem canal do YouTube, Jaci Leal, Cláudia Queiroz Jornalista, e você pode assistir várias vezes, comentar por ali. Eu vou aproveitar para ainda dar um bom dia para outras pessoas que entraram aqui, mandaram coraçõezinhos hoje aqui. Eu adoro isso. Então, o Saturnino Machado, Giovanni Capellini, o Max está assistindo, a Noêmia Queiroz, o João Leiria, tá bom, gente? Um beijo para vocês, um ótimo dia, um bom começo de semana e amanhã estamos aqui. Beijo!